Eu vou passar agora imediatamente à mesa redonda, que tem como tema, né, exatamente antropologia da criança, né? A gente vai ter a apresentação de 3 trabalhos que vão ser depois, eu vou fazer só, cada autor vai ter até 20 minutos, né, para se apresentar, e depois eu faço um breve comentário sobre as apresentações, a gente desfaz a mesa e já dá início então à palestra da professora Clarice Kohn, tá bom? Então vamos lá? Acho que como um pouco do que foi, né, trazido, pelo menos nessa introdução, a minha inquietação sempre foi porque a gente olha a infância só pelo viés da doença, só pelo viés dos problemas, e a parte de uma infância, né, que não entra ou que não sai da norma, acaba não aparecendo muito nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então eu intitulei aqui, né, o nome da minha apresentação como Crianças e Infâncias em Moçambique, Cenários e Experiências a partir da etnografia, e eu vou falar um pouco do recorte da minha pesquisa do doutorado. Então, tá bom. Então, acho que, de introdução, na verdade, acho que contar um pouco como que eu chego em Moçambique, né, como que começa essa minha pesquisa. Então, eu me formo em 2012 e vou para Moçambique fazer um trabalho social numa ONG que atende 830 crianças. E era uma ONG que fica numa cidade que chama Matola, numa comunidade que chama Matola A, na qual tem 56 mil crianças, né, no que é considerado essa comunidade, que é um bairro, e eu trabalho com 830. Quando eu vou para lá trabalhar, eu vou trabalhar com a questão do HIV e da AIDS, que tem um índice muito alto em Moçambique, e fazendo histórias de vida das famílias das quais as crianças eram órfãs de pai ou mãe, ou de ambos, por conta do HIV e da AIDS. E aí eu chego lá com uma perspectiva de uma infância que é muito sofrida, que tem muitas questões e muitas doenças, e aí na realidade o que eu vejo tem a vulnerabilidade, não nego a vulnerabilidade, mas tem infância, tem muitas crianças, tem muito brincar, tem muita felicidade, e isso não aparece. E a partir daí isso começa a me inquietar e me incomodar do porquê quando a gente vai falar de criança em África, e aí eu estou falando especificamente, né, de Moçambique, só aparece problema, só aparece desgraça, só aparece desastre. E aí eu volto para o Brasil depois de 2 meses e meio dessa minha primeira experiência lá, com as crianças ficando todos os dias, muito incomodada e questionando por que será que isso acontece, né? E por que será que, no caso, né, na terapia ocupacional a gente não fala sobre isso. A gente fica só nesse recorte no caso da reabilitação física ou da saúde mental. E aí, quando eu volto, eu começo a fazer o mestrado, o que inicialmente era sobre a marginalização da infância, porque era essa a minha primeira visão, e eu começo a fazer o mestrado. E numa das primeiras aulas do mestrado, eu apresento, né, o porquê do meu projeto de mestrado, e eu apresento essa foto, que eu não sei se ela é muito nítida, se dá pra ver bem ou não, mas são 3 crianças pequenas brincando na rua. E quando eu apresento essa foto, pra mim, ela era clara que era uma foto do brincar livre. Só que para os meus colegas terapeutas ocupacionais e para os professores, o que eles me dizem é: nossa, em Moçambique as crianças não são cuidadas, elas ficam deixadas à margem. Então, você falar da marginalização da infância tem tudo a ver. E isso me incomodou muito, porque não era isso que eu queria dizer, ao mesmo tempo que eu não sabia muito o que eu queria dizer, mas eu sabia que isso não era uma falta de cuidados, eu sabia que isso não era colocar as crianças à margem, muito pelo contrário, mas não sabia muito o que era. E aí eu comecei, então, a estudar melhor as questões da infância em Moçambique. Gente, eu juro que eu não estou conseguindo direito mexer nesse negócio. Acho que é melhor. Isso. E aí, então, eu comecei a pesquisar sobre a infância e as crianças africanas na literatura. E na literatura, por sua vez, também só apareciam desastres e problemas. Sobre as crianças nos documentos oficiais, relatórios e leis moçambicanas, a mesma coisa. Existem só crianças problemas em Moçambique? Foi um questionamento meu. A infância é só e sempre em negativo? Mas e as crianças que eu vi, trabalhei e brinquei? As que riam, corriam, tinham diversas atividades e responsabilidades. Elas não existem ou elas são negadas? Isso ficou em minha cabeça. Resolvi então que era preciso voltar, explorar e realizar um estudo e pesquisa que coincidisse com a realidade com a qual convivi, partilhei e comecei a conhecer. Era preciso uma metodologia que me permitisse olhar de um jeito que ampliasse os modos de ver, de estar, de sentir, de captar, de compartilhar e de ser.
Comecei a estudar sobre os métodos participativos com crianças e em pesquisas com comunidades, então eu optei pelo uso da etnografia como metodologia da minha pesquisa a partir de então. Acho que pode mudar. E aí, assim, ao entender a cultura como os modos de estar conectado com os homens e a natureza, em que se compreende cultura como resultante mais ou menos conscientizada das relações políticas e econômicas e das relações entre homens e natureza e entre outros homens, conhecer as infâncias significa conhecer os seus lugares de origem, a sua história, o contexto histórico, político e social em que o país se encontra. Era fazer etnografia e vivenciar os dias, os modos de ser e de estar e tentar captar de uma maneira sutil o ser criança nas comunidades moçambicanas. A etnografia, ela me permitiu acessar as ações das crianças em seus universos de relações, enraizados na cultura ali presente e nos modos que a infância ia aparecendo em seus símbolos e modos de expressão. Trilhar esse percurso com as crianças foi trabalhar em parceria, numa relação dialógica em que a construção do processo de conhecimento era partilhada e mutuamente participativa. Participar era, então, experimentar o dia a dia das crianças, dividir com elas as suas atividades, estar em seus locais, pedaços, caminhos, considerando a alteridade existente nos aspectos que diferenciavam as crianças do meu eu adulto, estrangeiro, branco, na faculdade. Acho que pode mudar. Pode passar para o próximo. E aí, para contar um pouco das minhas experiências e dos dados levantados em campo, as vivências que cada uma das crianças assumiram nas formas de narrativas que eu vou contar aqui, os esforços de reconstituição e descrição de momentos significativos e de reflexões temáticas. Busquei guardar, na análise e na construção das narrativas, o olhar de quem participou e partilhou pensamentos, valores, reflexões e vivências, não só na oralidade, mas também nas expressões, nas vivências, nas sutilezas de construção de significados. Então, aqui, acho que para situar um pouco, aqui em cima eu tenho, então, um mapa do continente africano, com 54 países reconhecidos, no qual Moçambique ele fica bem ao sul, ele faz fronteira com a África do Sul, é esse país aqui ao ladinho, então aqui está Moçambique. Moçambique dividido em 11 províncias, então seriam 11 estados, se a gente quiser aproximar um pouco mais. E eu fiquei na parte sul de Moçambique, então eu trabalho com duas comunidades, em Maputo, que é a capital, e uma em Inhambane, que é uma província sul, quase centro de Moçambique. Então aqui é só para dar uma ilustrada, um pouquinho para situar, para não ficar tão lá longe. E aí, então, a primeira parte que eu vou falar é da Matola. Então, as crianças na Matola, eu trabalho desde 2012. É uma construção, né, de vínculo que ela vem desde então. E a minha etnografia na Matola, então, eu começo com esse meu pré-campo em 2012, volto em 2014, a ONG que eu trabalhava tinha fechado, então já não tinha mais a instituição. E aí eu tinha alguns contatos com as próprias famílias e elas me apresentaram a escola do lugar, que então acabou sendo o meu ponto de encontro com as crianças, conheci alguns dos professores e fui me apresentando para as crianças, né, do porquê eu tinha voltado, o que eu estava fazendo e o que era a minha pesquisa. E eu falava para elas que a minha pesquisa era conhecer o dia a dia delas, era querer saber tudo o que elas faziam, porque a gente aqui no Brasil não sabia. E aí as crianças iam falando para mim que elas queriam participar ou não, e aí eu decidi que os sujeitos da minha pesquisa seriam as crianças que me quisessem como pessoa pesquisadora no dia a dia delas. E foi assim que acabou sendo escolhidas 5 crianças, da qual eu vivi com cada uma delas durante um mês. Vivi de morar nas casas delas, conforme me foi permitido, durante um mês em cada. E aí eu ia acompanhando todo o dia a dia delas. Ia para a escola, ia brincar, ia catar água, fazia as atividades que elas faziam, e ia vendo a infância ali. Volto ano passado, esse ano para lá, com o foco no brincar com as crianças. E aí eu vou ler uma narrativa que é construída junto com as crianças. Então é uma coprodução minha com as crianças, essa narrativa, para narrar um momento, né, dessa pesquisa. Então, quando as crianças realizam as suas tarefas domésticas, como lavar a louça ou cuidar do irmão mais novo, o brincar está sempre presente, nos momentos entre tarefas, sem que algum adulto os questione de tal fato. E geralmente os adultos não estão em casa, pois foram trabalhar ou fazer algum serviço fora para gerar renda para casa. E são nesses momentos, rotineiros e corriqueiros, que a infância na Matola A vai se desenvolvendo. E as crianças vão mostrando seus jeitos de ser e de estar, partilhar e produzir culturas e saberes, muitas das vezes nas representações do brincar.
Um brincar partilhado, construído em relação de pares, na construção de brinquedos a partir de matérias-primas como barro ou de restos de embalagem como plástico. Viram bonecos, tornam-se pipas, fazem controles remotos para carros de papelão ou mesmo de bateria, todos criados e inventados. E tem a corda, o carro, o pular do telhado. Brinca de queimada, conta sapatos, faz corrida de roda, cava areia, acha uma caverna. Pega madeira, inventa a gangorra. Corre, abraça, volta a jogar. São diversas brincadeiras, diferentes modos de brincar. E quando vão deixar de normatizar? São muitas, diversas. São crianças, infâncias, vivências, prazeres. E por que nós não podemos apenas deixar as crianças estar? Junta peças daqui, pega o lixo de lá. Vem, a gente te ensina a montar. E se deixar a imaginação liberar, como será? Deixa correr, deixa brincar, vai experimentar. Vai saber que rir é bom, que brincar faz parte e que ser criança é poder ganhar o mundo. Vai saber que rir é bom e o tempo da gente. Como é que se faz? Se quando ganha corpo, acaba em matéria. O tempo da gente é a gente quem faz. Que tempo que se tem? O tempo de estar aberto, de correr, de observar, de brincar. É o tempo do riso, o tempo do sol, o tempo do vento. Porque brincar, camaradas, é uma forma de ganhar o mundo. Então esse relato é uma construção de 5 anos de trabalho, numa parceria firmada com as crianças, e ela é uma narrativa que a gente fez coletiva, eu junto com as crianças, com essas 5 crianças que eu fiquei mais próxima. Pode mudar? Aí aqui tem algumas fotos, então desse brincar, né, a partir das matérias de lá. Então aqui é o peão, brincadeira com pneus. Aqui a gente estava brincando de soldado, foto de eu tirando foto dela, brincando, da Gina brincando de tirar foto da irmã. Pode mudar. E aqui os meninos também brincando de bicicleta, de correr com um carrinho na praia, e ali o boneco de barro montado. Pode ir. Aí um outro cenário do qual eu participo então é em Mabutini. Em Mabutini ele tem uma relação bem difícil, porque ela fica na capital, mas para o governo não existe, porque é uma área de ocupação, então o governo nega essa área, não tem serviço nenhum ali próximo, só que é uma área que ela é ocupada há mais de 25 anos, e tem pessoas que estão lá há mais de 25 anos, mas o governo nega, não contabiliza as pessoas, não contabiliza as crianças. Porém, quando se fala de violência em Moçambique, em Maputo, lá é o lugar que aparece como primeiro lugar. Então ele não existe para as políticas públicas, mas ele existe na contagem de violência, drogadição e abusos sexuais. E aí então eu vou falar também de uma narrativa que eu faço com as crianças, pensando esse viés da violência e do não lugar das crianças que habitam um lugar que é negado. Então tem um bairro que se chama Mabutini. Trabalhei lá em 2014 e retornei em 2017, ambos por 5 meses em cada. Mas Mabutini não é bairro, não é reconhecido como bairro, não tem estatuto de bairro, não tem censo lá. O governo não está lá, não reconhece lá, mas tem muitas pessoas lá e muitas crianças que chegam e passam, porque como tudo na vida é um lugar de passagem. Mas e quando o lugar não é o de passagem, mas é o de estar? Lugar de estar em um momento, em uma espera, em uma vida. Mabutini não tem escolas, não tem saneamento básico, não tem eletricidade. Mabutini não tem hospitais ou postos de saúde. E Mabutini não tem segurança. Isso não são dados achados, são falas, são momentos de encontro e produção de relações que me permitiram acessar as negações e as restrições. Mas tem muitas coisas que sobram por lá: assaltos, violências, drogas, doenças. Mabutini não existe para o governo, mas se você falou que passou por lá, todos vão dizer: ah, mas estavas a fazer o que lá? É muito perigoso, não se pode ir ali. Lá vivem os piores bandidos que temos aqui. Mabutini não existe, mas tudo que há de ruim ali vive e é conhecido. Em Mabutini ninguém chega, só os que lá moram. Mas para você poder entrar, tem que ter reconhecimento das pessoas, das crianças, dos líderes tradicionais e do chefe de quarteirão. Não é só entrar. Eu integro um trabalho que se chama Munchuaço Ivanana, significa Casa da Criança em Xangana. E lá tem muitas crianças. Crianças que demandam cuidados e que ensinam cuidados, e que gostam de brincar, e que andam quilômetros para chegar na escola, e que andam mais quilômetros para cuidar da saúde. E que na maioria das vezes, enquanto estão no projeto, chegam atrasadas porque estavam catando água, que também não tem lá perto. Ou chegam com algum machucado ou ferida, porque foram vítimas da violência daquele não lugar, com aquelas não pessoas, de um não olhar das políticas e de um não alcançar do governo. Para entidades internacionais e ONGs, ali a infância não existe.
mas Babutini tem muita vida, e tem muitas crianças, e tem muita infância. Infâncias e crianças talvez negadas, abusadas, restritas, apagadas, mas crianças que criam, desenvolvem, projetam e brincam. Desenvolvem saberes e formas de quebrar as rotinas pré-estabelecidas, em que a imaginação, aliada à percepção do espaço, do descaso e da violência, é fonte essencial. Em estudos que trazem as crianças em situação de guerras, o brincar sempre surge como uma fuga de uma realidade dura para um mundo de imaginação e criatividade, no qual brincar faz parte e cria modos de poder ser. Sarmento afirma que é nessa forma de conseguir criar um mundo outro, nas condições de mais dura diversidade, através do jogo e da ficção de uma existência onde até o horror aparece transmudado em projeção imaginária de uma realidade alternativa. Assim, trabalho junto com as crianças em encontros semanais, na construção de histórias produzidas com a temática a minha história e a história do meu bairro a partir daquilo que eu vejo, que foi subdividido em quem eu sou, que sonhos eu tenho, a história da minha família, a história do bairro, quadrinhos e temática livre, do qual, na temática livre, dentre todas as características e temas que as crianças podiam escolher, elas escolheram contar da violência. E para minha surpresa, a violência que elas retrataram foram as das histórias da Disney, porque elas disseram que violência maior não tem, e que isso é contado para as crianças de uma maneira de conto de fadas. Para além da questão da história e da violência, a importância do desenho na construção de repertórios e de momentos em que as crianças é quem optavam pelo que queriam escrever, falar, representar, e o modo como queriam fazer, numa relação em que olhar para elas era escutar as suas vozes e perceber os seus desejos. Manuela Ferreira diz que acreditar as crianças como atores sociais e com o direito de se apresentarem como sujeitos de conhecimento nos seus próprios termos, sendo indissociável do seu reconhecimento como produtoras de sentido, é então assumir como legítimas as suas formas de comunicação e relação, mesmo que estas se expressem diferentemente das que os adultos usam habitualmente, para nelas ser capaz de interpretar, compreender e valorizar os seus aportes como contributos a ter uma conta na renovação e reforço dos laços sociais nas comunidades em que participam. Pode mudar? Aqui são umas fotos do projeto e aqui são alguns desenhos dos quais eu trabalhei com as crianças. Esse era do Hélio, de 8 anos, que no Quem Eu Sou, ele diz: sou Hélio, estou muito bonito, e ele quer ser professor. Aí pode mudar? Aqui é da Ásia. A Ásia é uma menina de 13 anos que está no projeto desde os 9, mais ou menos. Ela quer ser poetisa, mas ela quer ser cantora e modelo também. E aí, como que a gente vai trabalhando a partir da poesia e do desenho, essas formas dela poder se expressar e falar aquilo que ela não consegue em outros espaços. Pode ir para o último. E aqui é do Hélio, que é um outro menino de 10 anos. Esse desenho era na temática da história do meu bairro, e aí ele retrata o pai e uma mãe brigando com crianças ao fundo, e ele escreve: mamãe, papá, chega de violência. Então, como esses 3 desenhos, com 3 temáticas diferentes, as crianças dizem e gritam e berram: chega de violência, chega de guerra, e como que a gente começa a pensar políticas que olhem para isso, e não para aquilo que, enfim, as instituições internacionais têm dito que é político ou não em Moçambique. Aí eu vou para a última, não sei quanto tempo eu tenho. E aí a última é sobre Nhondlovo. Nhondlovo é uma comunidade rural que fica na província de Inhambane. Eu passei 3 semanas nessa comunidade e nela eu chego de uma maneira, né, por conta de um vínculo com o Félix. Félix é uma das crianças da Matolaá que eu acompanho desde 2012. E os avós do Félix moram nessa comunidade rural. E me convidaram para passar uns dias por lá, porque eles falaram que ia ser muito interessante se eu pudesse ter uma percepção da infância sem ser na cidade, porque 68% de Moçambique é considerado área rural. E se eu estava falando de uma infância moçambicana na cidade, eu estava falando de uma infância inventada pelos portugueses, segundo o avô do Félix. Então eu precisava ir para o meio rural e eu precisava conhecer essas crianças, que são a maioria, embora não apareçam em nenhum documento. A não ser quando a gente fala de trabalho escravo, por exemplo, das piores formas de trabalho infantil. Aí as crianças do campo aparecem sem nenhuma discussão com elas. E aí eu fui para essa comunidade, então, com o Félix. E aí a principal atividade ali, tanto das crianças quanto dos adultos, era a machamba. A machamba é a horta, né? Então é o cultivo dos alimentos para subsistência ou para venda. E aí, então, eu vou falar a última narrativa, falando um pouco dessa minha primeira aproximação com a parte rural, mas que eu pretendo voltar no próximo ano para fazer um campo também lá mais próximo. Então, dias daqueles, fui a machamba com os avós do Félix. Acordei às 6, com o sol ainda a dar as caras.
Fomos ao terreno na parte de trás da casa, onde ainda precisava ser capinado. Levamos 2 katanas, facões e 2 machados. Fui seguindo a avó, enquanto nos cruzamos com o avô já lá. Entre uma tentativa de conversa e outra, com a dificuldade por eu não compreender o Matsua, que é a língua falada lá, a avó Clemência me contou parte da sua história. Não estudou, pois na época da colonização não era permitido se pensar numa menina estudando. Se iam a machamba e depois iam casar, por que saber ler e escrever era importante, sobretudo em português? Começou a ir a machamba cedo, com 6 anos de idade, mas ela disse que não era do jeito como era hoje em dia. Criança anima a vir a machamba. Começa a cavar, cavar, cavar. Aprende a gostar da terra, da maçaroca, da semente. Vê a planta crescendo, anima. Coração vai enchendo de coisa boa. Para estar na machamba tem que ter coração. Vi crianças ajudando seus pais e avós em suas machambas. Um deles, Fortunato, de 10 anos, olhava de canto de olho para mim. Numa tentativa de aproximação que levou algum tempo, pegou em minha mão. Os olhos brilhavam numa mistura de medo e novidade. Não se viam brancos ali. Ele me disse que eu era a primeira mulungu, que é branco em Matsua, que ele via na vida. Após um tempo de observação e tendo Félix como mediador, que eu falo português e ele o Matsua, então o Félix e as crianças foram muito minhas mediadoras, interlocutoras nesse processo, Fortunato contou que voltava do pastoril. Ele era responsável por pastar com 2 grandes bois, que eram da sua família, 2 vezes por semana. Nos demais dias ele ficava na machamba. Fomos então ver o gado. Vi Fortunato e Félix fazendo pastoril e brincando, mais brincando que pastorando, pastorando e rindo. Sobe no boi, desce do boi, tenta andar nele. Cai aqui, suja dali. Pastorar eu não gosto não, mas brincar com o boi eu gosto. Antes de entrar na machamba, era preciso pedir permissão aos espíritos. Você pega um punhado de maçaroca numa mão e um punhado de amendoim na outra mão. Pede licença e diz que quer trabalhar naquela terra. Joga os punhados na direção do mato e algum tempo depois entra. Sabe, Marina, é assim que os espíritos nos deixam trabalhar na terra, que é deles. Temos sempre que saber onde podemos entrar e mexer. Há de se ter respeito e coração, senão nasce nada. Saímos dali e as crianças queriam me mostrar o lugar. Vamos ao rio? Vamos. Mas está frio, e daí? Tira a roupa, senta na capulana. Põe os pés, sai correndo. Mergulha a cabeça, sai com o corpo fora. Observa, fotografa, admira. Mistura o medo do frio com a vontade de entrar. Se junta ao Julinho e de mãos dadas, sem trocar as palavras, vamos. A comunicação nunca foi tão clara. E para sair, ficamos. Um pouco, porque estava frio. Secamos ao sol. Caminhamos. Cerca de 40 minutos, porque era perto. Longe era chegar na estrada, que dava acesso à cidade. Vamos chupar cana? Sentamos. Agora vamos. O vô Bento há de brigar conosco. Então a passagem pelo campo ela ainda é inicial, e a minha ideia é voltar no próximo ano para ficar 3 meses e colher dados de pesquisa nesse espaço, mas o percurso montado, já conversado com algumas crianças e com o Régulo, chefe tradicional do povoado, é que eles vão me dar aula de Matsua por 1 mês para eu conseguir me comunicar com as crianças e depois permanecer na casa de algumas famílias para fazer a pesquisa. Mas acho que de uma maneira inicial me mostra a diferença da vida entre o espaço urbano e o espaço rural, da vida falsa e montada com a vida real, as raízes fortes com a ancestralidade e com a natureza, um outro modo de produzir e colher nas machambas e a importância à terra, de uma infância considerada atrasada, como disse o Régulo ao se referir nos modos como o governo e as organizações internacionais se referem à infância ou não infância rural e às crianças, e a realidade vai me mostrando outras coisas, que mais uma vez só é possível começar a pensar e questionar a partir da etnografia, dos encontros, do estar com, do escutar e observar as atividades e repercussões das crianças. O que as 3 narrativas e os espaços trazem em comum é que a pesquisa etnográfica configura um elemento central para acessar a produção dos sentidos simbólicos e de inscrições das crianças em qualquer pesquisa com este cunho participativo com as mesmas. A inserção do pesquisador deve permitir a busca de cenários de interação sociais essenciais para a compreensão das atividades das crianças, suas responsabilidades, seus modos de vida, especificando a sua contextualidade, para que assim, numa pesquisa realizada em parceria, consiga-se chegar à construção de um cenário significativo de interação. Uma outra coisa... Eu acho que pode ir mudando os slides. Eu vou... Acho que uma coisa que é importante também trazer... Aqui é uma outra narrativa, mas eu não vou falar dela por conta do tempo. Acho que
Uma coisa que é importante trazer é a questão da guerra em Moçambique, que ela ainda é muito forte. Então, Moçambique foi colônia de Portugal até 1975, super recente, 42 anos, e de 1976 a 1992 o país entra numa guerra civil que devasta o país. Então, uma guerra civil que ela tem um acordo de paz em 1992, mas que tem conflitos armados até 2016. Então, e são crianças que vivem isso com pais que viveram a guerra enquanto eram crianças e que isso ainda é muito presente, tanto na cidade, mas principalmente no campo. Então, no campo é muito comum ver as crianças brincando de soldado, ver as crianças se preparando para o ataque, para o inimigo, e ver muitas casas destruídas e lugares destruídos por conta dessa guerra que é velada, mas que ela existe. E aí, então, as crianças, tal como as infâncias, elas devem ser compreendidas a partir de contextos abrangentes, como sociedade e cultura, as quais estão inseridas. E aí, essa narrativa, eu acho que é das semelhanças e particularidades dos 3 cenários, que eu vou ler, é a última narrativa. Então, menina que brinca, que vai para a escola. Menina que chora e menina que ri. Menina que briga, que cuida e carrega. Menina que gira e brinca de roda. Menino que joga, menino que corre. Menino que vende, que sobe em caçamba. Menino que vê, que pula, que pega carona e menino que volta. Menino que cuida da casa. Menina que cuida do gado. Quantas crianças cabem em si? Em 2012 foram 2 meses ali na Matola. Questionamentos de antes, indagações que se repetem. O que poderia eu querer? O que estaria ao meu alcance afetivamente, intelectualmente? Se apenas ao ver eu não consigo enxergar. Como estando de fora geramos regramentos para quem está dentro. Porque para quem acho que posso dizer do outro. 1 ano e meio depois, as crianças ainda correm muito. Agora talvez mais do que antes. E brincam também. Elas agora cuidam de mim, além dos irmãos, e brincam muito. Quantas coisas fazem? Crianças de muitas idades cuidam e trabalham. Trabalham ou elas ajudam? Ajudam? 5 anos depois. Novos cenários, novas crianças e jeitos de ser. E agora? Brincam de roda, de ponta cabeça, brincam de cócegas e vão para a escola. Que mundo é esse também o da escola? Estudam um pouco e logo desenham. Trazem em papéis diversos mundos e interpretações, cores e traços. Preciso é não se atrapalhar, tem que passar de ano. E ao voltar em casa, precisam assumir os seus muitos lugares e ajudar. Ajudar? E as machambas? Histórias contadas ao entrar no campo, trocas de saberes e espíritos presentes. Cata água, brinca com boi, corta e come a cana. Quantas possibilidades há? Mas isso é ser criança? Vou lá perguntar. E você é criança? Resposta plural, som uníssono. Sim, sou criança eu. Vem ver porque eu sou, eu sou. Eu acho que só para finalizar, agora finalizar de verdade, pode mudar um pouquinho os slides, pode ir para o último. Acho que uma coisa que é importante a gente pensar, e aí eu vou pensando um pouco na questão, né, do quando a gente vai pesquisar sobre as crianças e sobre a infância, que vozes que a gente dá para as crianças ou não, quais são as metodologias que a gente vai usando, e aí no meu caso eu vou, né, usando da etnografia e pensando também como traçar um paralelo com as áreas da saúde, como a gente pensa, então, a antropologia da criança, a sociologia da infância também dentro das nossas práticas, das nossas pesquisas na área da saúde, e que realizar uma pesquisa com as crianças, né, e não sobre elas, é preciso construir durante todo o processo uma atenção especial. Isso porque tratar das populações infantis em abstrato, sem levar em conta as condições de vida, é dissimular a significação social da infância. É preciso atentar o tempo todo para a construção da concepção da criança enquanto sujeito da história e da cultura, do qual eu só posso fazer se eu estiver conectada, né, a partir do contexto histórico, social e econômico, que é o que eu tento trazer aqui, é o que eu tenho tentado pensar agora no doutorado, e também fazer uma discussão do quanto na saúde, em específico na terapia ocupacional, a gente tem trabalhado com modos de criança em que muitas vezes todo esse contexto não aparece, né? E aí, em especial em Moçambique, a infância ela é só vista também pela reabilitação, dentro da norma, né? Então, criança pelo viés da normatização ou não. E como a gente consegue explorar esses tantos outros ser crianças e o ser da infância pelos vieses ou tantos outros que tem, como a gente pode possibilitar esse olhar. Obrigada. Bom dia a todos. Bom, então estamos aqui presentes, eu, Luciana e a Ellen. A Hilda, a professora doutora Hilda foi a nossa orientadora. E a nossa colega Bruna não pôde vir, então estamos aqui
Esse foi o nosso trabalho de conclusão de curso da graduação de Psicologia. Nós somos lá da Universidade Metodista de São Paulo. E aqui em São Bernardo, então viemos para cá para apresentar um recorte e apresentar um caso do nosso trabalho da graduação. Então a gente vai falar das influências sociais na construção da imagem corporal de meninas negras. Então, como fundamentação teórica, a gente destaca aqui na infância, é o período no qual se inicia a construção da subjetividade do sujeito, e a constituição do eu, ela tem toda uma estrutura inconsciente, então não acontece só o desenvolvimento biológico do esquema corporal, que é diferente das construções subjetivas. Essa construção vai acontecendo conforme o indivíduo se relaciona com o mundo e com ele mesmo. Então, para falar disso, a gente volta num período mais anterior e vai falar do bebê, né? Então, o bebê começa a diferenciar os limites do corpo dele através do contato que ele tem com o cuidador. E ele vai tendo a percepção do próprio corpo através do contato que ele tem com esse cuidador. Desempenha uma função de ego auxiliador. Então, ele vai entrando em contato com o princípio da realidade e vai diferenciando o eu do não eu. E usando a referência da Françoise Doutot, né, que fala bastante da imagem do corpo, a gente fala da experiência no espelho, que através dessa experiência a criança entra em contato com uma realidade visível do corpo e começa a se apropriar da própria imagem, através do que ela vê ali no espelho. E a maioria das crianças usa das formas, das cores, dos desenhos para se expressar e para expressar também o que causa dificuldade para viver, não só outras coisas, né? Pode mudar? Então, a figura humana desenhada por uma criança reflete a imagem mental que ela possui do corpo a partir da sua personalidade e da construção do seu eu corporal. Então, ali na produção gráfica vai refletir a construção que a criança tem de sua imagem do corpo. E aí a gente faz referência ao Freud, na novela familiar do neurótico, que ele fala do psicodinamismo da criança entre 8 e 12 anos, que é o público da nossa pesquisa. Que nessa fase a criança começa a buscar outros referenciais que não só o único exclusivo referencial dos pais. Então, aí volta para o título, que começa a entrar mais fortemente as influências sociais, porque ela se desloca do único exclusivo referencial dos pais. Nós usamos a Van Gogh como referencial para falar sobre a imagem do corpo e que a imagem do corpo não se apresenta como um conceito fechado, estando em constante desenvolvimento. A partir do contato que os indivíduos e os sujeitos têm com a família e com as mídias sociais, a partir do contato com esse outro, a imagem corporal ela vai mudando e vai se adaptando. Então, nós pegamos o estudo de Silva e Branco, onde eles mostram que a sociedade em que nós estamos privilegia o estereótipo branco, desvalorizando a cultura negra. Isso acontece como? Se você pensa na mídia, em comerciais de brinquedos para criança, é muito novo essa inserção da cultura negra na propaganda do belo e do bom. Nós fazemos referência a Souza, que apresenta o ideal de brancura, que com o passar do tempo criou-se o estereótipo de que o que é belo e o que é bom é branco. Pensando no contexto histórico do Brasil, nós temos muito desrespeito e exclusão, sendo um dos últimos países a abolir a escravidão. Bento apresenta o ambiente escolar como oportunidade da criança de entrar em contato com novas culturas, sendo também a possibilidade de conviver com as diferenças. Mas quando a criança chega nesse ambiente, ela passa por segregação e exclusão, não só de outras crianças, mas também dos profissionais que estão nesse ambiente. Nós pegamos uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que apresenta como dever dos psicólogos promover uma sociedade mais igualitária e justa, onde os profissionais devem atuar segundo os princípios éticos da profissão,
contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. Então, o objetivo da nossa pesquisa foi identificar as influências sociais na construção da imagem corporal de meninas negras e relacioná-la ao desenvolvimento psicológico. Como a gente vai apresentar só uma participante, então, trata-se de um estudo que contou com a participação de uma menina negra, integrante de atividades socioeducativas no município de Diadema, em São Bernardo, e teve a promoção de São Paulo, e teve a aprovação do Comitê de Ética. Esse é o parecer. Como método, a gente utilizou uma entrevista semi-dirigida e o teste do desenho da figura humana de uma cover, através de 3 estímulos, que a gente pedia primeiro para o desenho de uma pessoa, depois o desenho de uma pessoa do sexo oposto e depois o desenho de uma menina negra. Nós não trouxemos os desenhos por uma questão de sigilo ético também, porque não tínhamos total certeza do público, então, para preservar a imagem, a gente não trouxe. Esse foi um recurso que a gente utilizou de sigilo também. No nosso TCC a gente usou 3 participantes. Então, para preservar a imagem também, a gente substituiu os nomes das participantes por protagonistas de livros infantis, que são meninas negras e são autoras mulheres também, e 2 delas também são autoras negras. Então, como uma homenagem e para sigilo também. E no caso que a gente vai apresentar é da Tayon. Nós fizemos um agrupamento temático durante o TCC e nós vamos apresentar para vocês os modelos de identificação e construção da imagem corporal da menina negra. É importante ressaltar que quando nós fizemos a solicitação do desenho uma pessoa, nenhuma das participantes fez de imediato uma pessoa negra. Elas desenharam uma pessoa e depois que elas faziam o desenho, nós realizávamos uma entrevista, fazíamos um inquérito e nós pegamos uma das frases desta participante para mostrar para vocês, que ilustra bastante o que a gente falou. Eu acho a Larissa Manoela a segunda pessoa mais bonita. O rosto dela é bonito e pequeno como o meu, mas ela não usa óculos, tem olhos verdes e passa maquiagem. E às vezes ela usa o cabelo liso ou com cachos, mas de babyliss. A cor do cabelo dela é igual ao meu, e a cor favorita dela é rosa, mas rosa combina com ela. Deixa eu passar. Na síntese que nós fizemos, nós conseguimos identificar que os parâmetros referenciais das participantes apareceram fortemente como a mãe e as pesquisadoras. Durante as produções, as pesquisadoras foram representadas pelas crianças, mas no discurso delas, como beleza, que elas tinham como pessoa muito bonita, apareciam muitas artistas brancas. E por mais que elas identificassem algumas semelhanças, elas puxavam sempre para a diferença que havia entre elas, sendo a artista muito mais bonita. E o conceito de identidade está relacionado à identificação. Durante a pesquisa e a teoria que nós escolhemos, as crianças aparecem tendo esses adultos próximos como referenciais. Então, quando elas têm adultos que não conseguem identificar essa beleza, já por conta de toda uma cultura que os adultos estão inseridos, as crianças crescem também nessa concepção. Esses são alguns aspectos identificados nas análises das produções gráficas, né? Porque a partir dos desenhos... Acho que é... Então, elas fazem as produções, a gente seguiu o referencial da Bangkok, então tem toda uma tabela, a gente destacou alguns dos itens que apareceram em todas as produções e várias vezes, como a espontaneidade, timidez, sinais de ansiedade, insegurança, desejo de perfeccionismo, insatisfação, sentimentos de inadequação frente ao corpo, busca de aprovação ao desenhar as pesquisadoras, porque no primeiro inquérito a gente pergunta, quem é essa pessoa? E todas apontaram, é você. Então, tem uma identificação também com a nossa figura durante a pesquisa.
do trabalho foi atingido com o material que nós coletamos de produção gráfica e dos relatos verbais das participantes, confirmaram que as influências sociais, como elas estão presentes na construção da imagem corporal dessas meninas. É importante ressaltar que o trabalho foi realizado no ambiente cotidiano das participantes. Nós fomos até um local que era conhecido delas para, pelo menos, tirar elas do ambiente delas, para não interferir tanto nas respostas. Então, o trabalho conclui que a construção da identidade do sujeito depende da relação estabelecida com o seu corpo e que essa relação tem influência com o coletivo e o coletivo influencia nessa construção individual da sua imagem corporal. Então, a gente usou bastante a referência para falar dessa questão, que é o livro Tornar-se Negro, da Neuza Silva Souza, e ela fala bastante do ideal, que o ideal de ego oferecido é um ideal de brancura. Então, é necessário a ampliação desses modelos de identificação, né, para que essas meninas possam se identificar de mais formas, e como esse recurso ético de sigilo a gente buscou os livros de meninas negras, existem muitas produções hoje em dia, muito bonitas, muito didáticas, pedagógicas, muito legais. Esse momento da pesquisa também mostrou um momento de escuta terapêutica, porque elas se mostraram bastante à vontade para falar com a gente, para conversar. A gente tentou ser o menos invasiva possível, menos impositiva e realmente estar lá para escutar essas crianças e pensar o que essas influências sociais geram no desenvolvimento de crianças mesmo, né? E nossa expectativa com o trabalho é bastante positiva, ainda que, como foi da graduação, né, a gente percebe algumas lacunas que ficaram e pensamos em continuar a pesquisa e aprofundar mais em alguns eixos. Então, a expectativa foi positiva por serem crianças, então, quanto mais cedo se pensar e se olhar para as crianças, melhor pode ser para o desenvolvimento delas, né? Isso. São as referências do trabalho total, né? Pode passar. Tem um desenho. E as ilustrações que nós utilizamos é de um ilustrador chamado Edson Ike. E é isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Simone. Eu vou apresentar o trabalho em nome da minha colega Denise, da minha professora Eunice. Nós somos orientandas da professora Eunice, eu de doutorado, a Denise de mestrado. E assim, não é um trabalho, não é um resultado de pesquisa de campo, né? É um convite, uma reflexão aos referenciais teóricos metodológicos das ciências sociais, para a gente pensar um pouco sobre a antropologia da criança e a sociologia da infância. É uma área um pouco assim, relativamente nova para mim. Minha graduação de base é fonoaudiologia, o mestrado foi interdisciplinar, mas voltado à educação e saúde, mas eu fui apresentada essa área de ciências sociais porque sempre trabalhei com criança e na área da saúde mental infantil. E eu acho que esse olhar, essa abordagem das ciências sociais para esses processos de saúde e doença, de adoecimento, de cuidados, eu acho que tem muito a acrescentar. Quem está nessa área há muito tempo acaba se incomodando, acaba se instigando a pensar essas questões de saúde e doença pelo olhar da socioantropologia, da sociologia ou da antropologia. Quando a gente pretende estudar essa temática, eu acho que é importante a gente acessar tudo que já foi pensado sobre criança, sobre desenvolvimento infantil, seja na área da psicologia do desenvolvimento. Então, assim, pensar em Freud, Piaget, Vygotsky, não é negar tudo que já foi produzido, mas ter um olhar crítico sobre o que já se falou sobre criança. Quando a gente pensa em estudar a criança, sobre essa abordagem da antropologia e sociologia, a gente tem que pensar que são disciplinas que têm esse diálogo histórico, compartilham teoria, experiência, mas guardam particularidades na hora de se olhar a criança, a infância, porque ou fala-se de criança ou de infância. E se formos falarmos dos dois, eu acho que quem for pesquisar sobre essa abordagem tem que deixar isso muito claro no projeto, de que lugar se está falando, né?
pode-se falar, né, da sociologia da infância e antropologia da criança, mas acho que é interessante, quando você referenciar isso na sua pesquisa, deixar claro de que lugar você está falando, ou por que a necessidade de estar falando desses dois lugares, porque acho que estudar essa temática, pelo menos para mim, acho que fica muito difícil você não procurar entrar nessa interdisciplinaridade devido à complexidade que é a temática infantil. Então você acaba tendo o pezinho em várias disciplinas e não há problema nenhum, desde que isso fique muito claro quando você constrói a sua pesquisa. E a partir daí, essa temática, saúde, infância e criança, tem merecido destaque na área da antropologia e da sociologia. Criança e infância são conceitos que se distinguem à medida que criança sempre existiu na sociedade, né? Nem que seja não com aquele olhar de adulto em miniatura, mas biologicamente criança sempre existiu. A infância não. E essa noção de infância enquanto categoria social, vista pela modernidade, acho que quem estuda, né, essa antropologia da criança é de um historiador francês, Philippe Arrier, né, que colocou a infância enquanto categoria social. Acho que o grande mérito desse historiador é colocar a infância como categoria social. E a crítica é justamente de não prever a infância fora da modernidade no Ocidente, né? Não pensar a infância senão fora daquele cenário na modernidade e no mundo ocidental. Bom, a criança então sai do anonimato, né? E o Philippe Arrier descreve a questão do sentimento da infância. Então o que seria isso? A família, a escola, a sociedade, a questão da paparicação, a maneira como os adultos tratavam a criança, a questão da moral, a disciplina, a questão da institucionalização, né? A escola. Tudo isso irá compor um sentimento de infância, que antes não se estudava, não se pensava, não se via a infância enquanto essa categoria social, né? A criança lá sempre existiu, né? Seja na Idade Média, seja na modernidade, mas não se pensava a infância quanto categoria social. Tá. Escola e socialização. Bom, no campo da sociologia, a temática infantil chega com Emily Durkheim. A criança é um ser a ser domesticado, né? Era um selvagem que precisava ser domesticado. Eu fico aqui pensando em quantos educadores ainda não pensam assim, né? Ou muitos profissionais da saúde ainda não pensam assim. A gente fica vendo concepções do século passado, mas enquanto elas ainda estão aqui na prática, né? Então, a criança era um ser a ser domesticado por meio da socialização nas instituições. Então, a família, a escola, ela que ia tornar aquele ser asocial como um ser social. E uma socialização era uma questão, era um processo verticalizado, então era do adulto para a criança. O adulto ensina e a criança aprende. É um naturo a ser transformado em ser social. Ou seja, a criança era vista como um ser incompleto e, por que não, selvagem, podendo representar um perigo à continuidade e à unidade social. Uma criança seria um mal a ser combatido, né? Seria um selvagem a ser domesticado. E o quanto a escola teve um papel importante nisso, né? E se a família não desse conta dessa domesticação da criança, cabia à escola a estar socializando a criança, a estar passando as normas, as disciplinas, para que aquele ser pudesse se tornar um ser sociável. E a sociologia da infância percorreu um longo caminho desde o século passado para hoje ser considerado um campo de destaque. Por quê? Porque a infância passou a ser uma temática de relevância na contemporaneidade, né? Isso ganhou importância só no final do século passado. Então, a sociologia da infância também veio ao encontro dessa relevância da categoria social que é a infância. É uma importante área do saber para se compreender o processo de socialização da criança e reconhecer o seu papel não só na reprodução, mas na produção de cultura, com os seus pares e com os adultos. A visão atual dessa disciplina também vai considerar o biológico, o social, o individual e a sociedade, não constituindo versões antagônicas, né? Por isso é importante olhar tudo que já foi construindo
já foi pensado, escrito e falado sobre criança e infância, e ter esse olhar crítico de não ter essa dicotomia, né? Ora se fala de biológico, ora do social, ora do indivíduo, ora da sociedade, normal, patológico. Acho que é importante esse olhar da sociologia atual de ver isso como versões que se complementam e não, né, que brigam entre si. É reconhecer a alteridade da criança. E o que é essa alteridade? Reconhecer que é aquele outro que fala de algum lugar, que produz cultura, né? Que se une muitas vezes, né, nesse encontro, na produção de cultura com o adulto, mas que também tem uma singularidade na expressão cultural que lhe cabe, né? É legitimar a criança como sujeito de direitos, incorporando a sociedade na sua multiplicidade, aceitar aquele, né, o e, né, não ou isso ou aquilo. E aí que vem ser essa sociologia da infância, né? Então a gente entra aqui falando um pouco de cultura, mais uma vez, né, que vem esse encontro aí com a antropologia, a sociologia também, né, se utiliza dessa concepção de cultura, para colocar que ela é produzida, compartilhada, criada, recriada, a cultura sai daquele local de algo, né, de um bloco que o adulto passa para a criança. Ou seja, a criança internaliza a cultura, o social, mas contribui também para a produção e para mudanças dessa cultura. Daí, por conta dessa criatividade na infância, o termo usado por Cossaro de reprodução interpretativa, né? Ou seja, a criança não parte do zero, mas ela interpreta aquela cultura que ela tem contato por meio do adulto, né? No convívio com o adulto. Ela participa na produção de cultura quando se relaciona também com outras crianças, e não só com os adultos, que é chamada cultura de pares, culturas infantis, que é uma cultura singular, que acho que as colegas que falou primeiro, né, que colocou quanto a criança ela utiliza do brincar, utiliza-se da relação com as outras crianças para estar interpretando aquela cultura que ela tem acesso, né, que lhe é dada quando ela chega aqui na nossa sociedade. Para assimilar o mundo dos adultos, as crianças criam e compartilham no seu cotidiano um universo de significados. A criança interage com o mundo de modo específico, não é um ser incompleto, é diferente. Elas vão aprender sim, é claro que os adultos não ficam de fora, mas elas também sabem outras coisas, e é por meio do jogo simbólico, das brincadeiras, que ela interage com a realidade. A educação da criança, né, então, seja na família, na escola, na sociedade, né, atualmente, ainda é baseada no adultocentrismo, ainda é adultocêntrica, ainda muito se tem a questão, né, do adulto ensinar e a criança aprender. Porém, a criança também tem a capacidade de criar um sistema simbólico e atuar no mundo intencionalmente, de maneira distinta dos adultos. Ela não é um vir-a-ser, alguém que só está sendo preparada para o futuro. Ela participa da sociedade e se desenvolve, mas não de maneira linear. Um exemplo aqui que a gente pode usar é a tecnologia, né? O quanto a gente acessa essa produção que as crianças, essa relação que as crianças têm com a tecnologia, né? Que o adulto muito acessa para tentar entender de como essa criança assimila, convive esse acesso à tecnologia. Quando as crianças brincam, independentemente da diversidade apresentada no momento, como o primeiro trabalho colocou, né, mesmo em cenários de guerra, elas tendem a criar um mundo diferente do adulto. Essa maneira de pensar, o agir, o interagir das crianças não são formas imaturas e precursoras do mundo adulto, mas advém da capacidade delas interagirem com a realidade de maneira singular. É por meio dos jogos, das brincadeiras, que a criança se relaciona com o mundo e atua socialmente. Essa capacidade de representar a realidade por meio simbólico não é, como se pensava, exclusivo das crianças. O jogo simbólico é utilizado tanto pelas crianças como pelos adultos, contrariando a noção de que esse estar ligado a esse mundo imaginário, né, fosse uma maneira imatura de se lidar com a realidade, como se a pessoa não tivesse elementos de maneira mais racional de lidar com a realidade. Então, por questões didáticas, agora eu vou falar da antropologia, mas é claro que ainda falando muito que se for falado, né, de significados, de cultura. Mas agora falando um pouco da antropologia da criança. Tá? No campo da antropologia, a noção do que é ser criança também foi sendo revisto,
à medida que a própria antropologia, como a professora até colocou no início, no final do século passado, que a antropologia saiu do estudo só do que não era o conhecido, não era a própria sociedade, mas foi estudar a própria sociedade. Quando se revisou e ampliou o conceito de cultura, né, muito além da questão de que se aprendeu há anos na escola, que cultura, conjunto de valores, de crença, muito mais do que os comportamentos observados empiricamente de uma sociedade, é justamente o que está por trás disso tudo. Qual o sistema simbólico, qual o sistema de significados que aquela cultura compartilha, né? O que aquela cultura compartilha de símbolos, de significados, que façam com que elas se pertençam a um grupo, que se identifiquem com aquele grupo. Então, essa revisão de conceito de cultura, de uma coisa em bloco, de uma questão de passar só regras, valores e comportamento, e que passa a ser essa teia de significados, por que não, já que ela é tão dinâmica, já que ela é tão movimento, a criança vai participar desse processo, nessa construção, nessa interpretação da cultura, que não vai ser mais uma cultura que é dada, que é imposta. Aí, citando o Geertz, né, que esse conceito da cultura, então, passa para o universo dos significados, para além dos costumes, ou seja, é compartilhar o sistema simbólico, e a criança vai participar ativamente desse processo. E essa visão de cultura também vai abarcar o biológico, porque muito que pensam que é natural, né, que não é também dado pela cultura. Vamos lá. Os primeiros estudos, né, da antropologia foi pela norte-americana Margaret Mead, nos anos 30, que ela foi estudar esse processo de socialização e já via na criança essa produção de cultura de maneira incipiente, mas já colocava a cultura não como algo dado, não o adulto formando a criança, mas a formação daquela criança por meio da cultura. Então, vou fazer um parênteses aqui, que eu me sinto assim, tipo uma banda de garagem abrindo para si para Ivete Sangalo, né? Antes da professora Eunice e depois das colegas que vão dar a palestra. Então, vocês me desculpem aí, né? Quem vê, oi, estou falando aqui com maior propriedade, mas... Por quê? Embora esses estudos da Margaret Mead colocam são os primeiros estudos que se pensa, se olhou a criança, opa, tem alguma coisa aí, essa criança está falando de algum lugar também, né? E o que acontece quando tem algum estudo desse? Depois as pessoas tendem a ver o que tem de crítica, até para evoluir os estudos. E só que se você olhar com cuidado os estudos dessa norte-americana, você já vê ali a criança como produtora de cultura, porque se ela foi estudar a criança e foi estudar a cultura, né, antes dos estudos na área da antropologia, claro que tinha a criança, mas sempre como apêndice desses estudos. E ela, como foi estudar a socialização, ela já via ali a criança como agente de cultura. Daí nasce a antropologia da criança, pois a antropologia questiona o conceito de cultura e o conceito de socialização, onde o adulto passa a cultura para a criança. E aí eu volto aqui reforçar, porque como a professora falou, hoje muitos aqui presentes são os nossos referenciais. E é importante não ir para um paradigma oposto, achar que existe produção de cultura infantil, ponto, né? As crianças convivem com os adultos, então elas não partem do zero. Então não dá para deixar de fora o adulto nessa relação, nessa produção de cultura que a criança, né, ela muito mais interpreta a cultura que é dada, porque ela não parte do zero, cria em cima daquela cultura e de maneira singular assimila, simboliza o que ela está aprendendo do adulto. Tá. Então, no campo, essa questão, né, de que infância estamos falando? Eu acho que assim, a antropologia da criança vai ajudar muito a responder essa questão. Quer estudar a criança como fonte primária de pesquisa, vai tentar nos ajudar a entender de que infância, criança no caso, mas de que infância nós estamos falando. A noção do que é ser criança, então, foi sendo revisto, noção de cultura, de sociedade e... não é isso. E por meio da antropologia da criança, o pesquisador irá tentar responder essa questão. Ao ouvir a criança, a gente vai poder nos situar de que infância estamos falando. E aí, na segunda metade do século passado, assim como a sociologia, a antropologia foi passando por transformações que ainda vai refletir
por conta dessa revisão do conceito de cultura de sociedade, vai refletir com que a gente veja a criança de maneira inovadora, que se pesquise a criança de maneira inovadora e seja vista não só como seres incompletos, em treinamento para o futuro, mas que já elas possam nos dizer algo não só sobre criança, sobre infância, mas dizer algo também sobre a sua realidade, sobre o mundo onde ela vive. Agora, estudar esse tema não é tarefa fácil, como o pesquisador pode achar, né? Porque a pessoa foi criança, ou tem criança, ou trabalha com criança, ou estudou livros sobre criança. E achar que é fácil falar sobre ter a criança e infância como referenciais. Então tá, né? Então assim, vamos assumir o ponto de vista das crianças. É isso mesmo. Vamos assumir o ponto de vista da criança, mas o que significa isso? É viável cientificamente? Qual a metodologia usada? Como ir ao campo desprovido da nossa subjetividade? Bom, na verdade não dá, né? Não tem como a gente... Se já é difícil a gente trabalhar, você ir a campo, mesmo uma pesquisa que se diga quantitativa ou das ciências naturais, é difícil. Imagina numa pesquisa qualitativa. Mas é possível sim. E eu acho que a antropologia da criança, uma das principais, ou a principal contribuição para a pesquisa da criança enquanto fonte primária de pesquisa, é justamente uma metodologia própria inerente à antropologia, que é a etnografia, que é a prática da etnografia, que o princípio básico é a interação do pesquisador com o pesquisado. A etnografia tem sido considerada o melhor método nos estudos das crianças, permitindo observá-las para apreender como elas se inserem e concebem as suas realidades. Ela é válida para se pesquisar crianças, mesmo que algumas adaptações sejam necessárias. Então, não foi necessário criar um novo método, mas sim algumas adaptações. A pesquisa etnográfica baseia-se na interação entre o pesquisador e o pesquisado. Essa interação deve ter como foco a tentativa de minimizar, né, essas relações de poder. Se já é uma relação de poder pesquisador e pesquisado, imagina quando o pesquisador é um adulto e o pesquisado é uma criança. Então a gente tem que dobrar mais ainda esse cuidado. E saber que a etnografia não é um método... Não estou dizendo que os outros sejam simples, mas assim, é um método longo, requer tempo, é gradativo, ele é gradual, requer uma imersão no campo, aprofundamento. Então, quem planeja trabalhar com a etnografia, embora seja um caminho vantajoso para essa empreitada, que é pesquisar a criança, deve tomar cuidado para não reduzir a uma técnica. É preciso conhecer os referenciais teóricos metodológicos da antropologia, né, das ciências sociais. É um método complexo, a inserção no campo é aos poucos, não é um método rápido, e quem pretende então estudar a criança por meio da etnografia tem que saber que ele é longo e requer tempo. Agora, o que é importante, né, qual o sentido quando for a campo? Então, esse ouvir e esse olhar e ouvir a criança é realmente dar sentido à palavra criança, né? Senão, se a gente não vai valorizar o que elas têm a dizer, seja literalmente ou não, né, a gente precisa legitimar a contribuição que ela pode trazer para a sociedade. Um outro termo que a antropologia da criança trouxe, né, no original agência, seria o protagonismo infantil, que remete à criança protagonista da própria história. Elas criam, recriam, interpretam o mundo, a língua, a cultura e, sem partir do zero, elas também têm algo a dizer. Considerando a cultura como algo não imutável, que é passado em bloco pelo adulto, para a criança, e sim um processo dinâmico que vai sendo construído, constituído em cada momento do cotidiano, com a participação ativa das crianças. Daí, as crianças passam a ser pensadas como agentes sociais. O conceito de agência permite pensar a criança como protagonista da própria história, produtora de cultura, questionando a visão de um ser passivo na sociedade. Os estudos sobre as crianças contribuem para se pensar no ser social, não só reprodutoras. Elas dão continuidade à cultura, mas também são agentes de mudança. O inovador aqui é justamente tentar entender, por meio da antropologia da criança, como se dá essa agência infantil, o que as une e o que as separa do mundo dos adultos. Pois as crianças aprendem com os adultos, mas também com as outras crianças, e não são passivas nesse processo de tornar-se adulto.
E é desse questionamento do adultocentrismo na aquisição de cultura, da ideia padronizada da universalidade da infância, que nasce o novo paradigma dos estudos da infância. Eu acho que os principais princípios desse novo paradigma, que foi constituído aí por um antropólogo e por uma antropóloga, né, Alison James, e por um sociólogo, né, Alan Prout, no final do século passado, é justamente tentar contextualizar essa noção de infância e legitimar o protagonismo infantil. Por muito tempo a infância foi negligenciada e idealizada, então, no final do século passado, os debates em torno do que é ser criança ganharam força, trazendo esse novo paradigma. Esses estudiosos fundamentaram esse novo paradigma para se estudar a criança e a infância e a necessidade de se dar escuta ao que a criança expressa, ou seja, estudar a criança e a infância por meio da própria criança, reconhecendo sua condição de ator social e ativo na produção de cultura e nas relações sociais. A infância ela passa a ser entendida como uma construção social historicamente e culturalmente localizada, né? É uma infância contextualizada, partindo do princípio que ela é socialmente construída. Reconhece a capacidade da criança atuar com competência na sociedade e descreveram a etnografia, então, como uma metodologia viável e vantajosa para essa empreitada de se pesquisar criança e infância. O novo paradigma abarca as questões também de gênero, classes sociais, etnias, localidades e contrapõe a noção de universalidade da infância. Então, assim, acho que para encerrar, assim, acho que no final a professora tinha colocado para falar um pouco, né, dessa inserção das ciências sociais, né, nesse eixo da saúde, porque eu acho que o grande desafio é justamente a gente tentar aprofundar essas relações, criança, saúde, infância, doença mental e cultura, né? E saber que quanto de referencial, quanto se pensa numa normalidade de infância, o quanto esses referenciais vêm não só da questão biomédica, mas são todos o universo de significados que uma sociedade compartilha, para muitas vezes classificar o comportamento daquela criança como patológico, né? Eu falo muito da minha prática, mesmo da prática da Denise, ou da professora, quando foi estudar depressão infantil, né? O quanto aquele discurso médico, ele não vem só da questão psiquiátrica, o quanto ele é embasado nos conceitos da sociedade para uma normalidade da infância, onde aquele comportamento não encontra eco no que se espera daquela normalidade da infância, e é aquela infância que ela está errada, né? Ela é negada. E aí acho que assim, a contribuição então, né, dessa antropologia, dessa todo referencial teórico-metodológico, eu acho que quem pretende estudar por essa abordagem, saber que a gente, para continuar ampliando, se discutindo sobre noção de cultura, de sociedade, sobre esse protagonismo infantil, sobre a agência da criança, e para que no final a gente continue, já que vai estudar a criança, saber que ela muito tem assim a nos acrescentar para que a gente possa mudar e aproveitar o conteúdo que elas trazem para se pensar em políticas públicas, né? Não só em adultos pensando em criança. Pode passar, Tati? E assim, trago então essa reflexão, né, que acho que a antropologia aqui não veio para estar dando respostas, acho que quem trabalha com isso sabe que no final a gente traz, são pistas para estar tentando aí descobrir como melhorar essa sociedade e utilizar esse ponto de vista da criança, com essa abordagem das ciências sociais, para estar respondendo essas questões. Então, acho que assim, com a palavra a criança, né, que eu acho que ela tem muito a dizer e nos acrescentar. E eu deixo no final um poeminha do Carlos Humberto, que acho que questiona muito, então, esse papel passivo da criança na nossa sociedade, né, que essa criança, né, será que ela tem que crescer para ser, ou ela já é alguém aqui no nosso mundo? Vamos tentar fazer com que isso realmente seja na prática, nas relações dos adultos com as crianças, que elas realmente tenham escuta, seja no campo acadêmico, seja no dia a dia, seja como pessoa, como profissional, como cientista. Obrigada, gente. Eu queria convidar a Marina, a Luciana e Ellen ainda, vocês retornarem. Mas, enfim, nós temos uma mesa, né, com profissionais da área da saúde
questionando exatamente, né, o que eu colocava no início do evento, na abertura do evento, essa questão de que não dá mais para a gente pensar, né, a criança a partir, né, das perspectivas da saúde, né? Então a criança ou a saúde mental a partir da saúde, mas que a gente tem problematizado cada vez mais. Eu acho que essa busca dos profissionais de saúde, né, tentarem esse diálogo, mesmo, né, com todas as dificuldades que é aquilo que eu apontava, de construção desse diálogo interdisciplinar, né, porque a gente ainda tem isso muito forte, é um referencial que não é parte da formação, né, profissional, mas que tem aí uma tentativa de diálogo, uma tentativa de descoberta de novas possibilidades, de novos olhares sobre esses temas, né, e acho que isso fica muito evidente nos 3 trabalhos, né, o da Simone e da Denise, com uma reflexão inicial sobre as possibilidades, né, de pensar a pesquisa a partir, né, dessas 2 abordagens teóricas, né, seja da sociologia da infância, da antropologia da criança. O da Ellen e da Hilda, né, embora falem do lugar da psicologia, também essa questão de buscar entender a criança, né, as experiências corporais, a partir do encontro com o outro, né, o que para nós na antropologia também tem questões, né, para se pensar a identidade, né, acho que isso que vocês trouxeram, embora de uma leitura que traz referenciais que são da psicologia, né, acabam trazendo questões para a gente pensar mesmo, né, quer dizer, que imagens corporais são essas que as crianças, né, negras, no caso as meninas negras, estão construindo. E o da Marina, que foi o primeiro, então fui de trás para frente, que traz uma etnografia já, né, realizada, pensando aí os lugares ou não lugares das crianças, problematizando esse lugar de marginalização da infância. Mas, enfim, acho que se trata aqui de pensar os lugares que as crianças ocupam nas diferentes sociedades, né? A gente tem diferentes abordagens teóricas, mas essa tentativa do diálogo é um pouco o convite, a reflexão que foi feita no início, para a gente pensar não só o lugar na sociedade, mas as consequências desse pensar a infância em termos de políticas públicas, né? Quer dizer, não por acaso vocês são da área da saúde, e pensar nas políticas voltadas à infância, às crianças, é algo que nos é muito caro, né? Quer dizer, principalmente quando a gente passa a entender que por trás dessas políticas, dessas práticas, tem noções muito claras, né, sobre o que é ser criança, o que é ser infância, nem sempre de acordo com o que são as experiências das crianças, né, nessas diferentes sociedades. Então, eu queria abrir para um rápido debate, a gente teria aí uns 15 minutos. Eu pediria para as pessoas que viessem à frente, se apresentassem, né, e colocassem questões. A gente pode fazer, talvez, blocos de 3 questões. A gente teria 15 minutos, mas eu acho que daria para fazer 2 blocos de 3 ou 4 perguntas, né? Então, eu pediria que quem tivesse alguma pergunta a fazer, as apresentadoras, viesse aqui à frente, se apresentasse. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Flávia Pires, eu sou professora da Universidade Federal da Paraíba. E primeiro eu gostaria de agradecer, né, pelas contribuições de vocês. E teria inúmeras coisas para dizer e conversar, espero que a gente tenha mais tempo, mas vou falar só algumas coisas. Você fez uma belíssima, foi muito didático, esqueci seu nome. Simone fez uma belíssima apresentação geral do campo, eu acho que foi bastante didática, foi ótimo, você é uma excelente professora. E o que eu lembraria é o papel de outros pesquisadores nos novos estudos da infância, como, por exemplo, o próprio Adrian James, a Barry Mowell, da Universidade de Londres, e o próprio James Kevortrup, dentre outros, além daqueles que você citou. Marina, eu já tive a oportunidade de vê-la em outros momentos e a pesquisa está cada vez mais maravilhosa, muito interessante, de fato. Acho que, como ela fala, você está fazendo uma etnografia, né? A etnografia tem sido bastante utilizada desde que o pessoal dos novos estudos fizeram aqueles 6 pontos, e um dos pontos é a própria etnografia. Eu acho que a etnografia bombou, né?
fora da própria antropologia, e você traz um exemplo de uma etnografia belíssima, muito bem feita por uma pessoa que não é antropóloga. Então, eu não acho que precisa ser antropólogo para fazer etnografia, acho que o pessoal da educação que faz muito, também faz muito bem feito quando quer fazer, enfim. Não sou a favor da monopolização da etnografia. Mas teria várias perguntas para você, Marina. Por exemplo, a questão da Disney e da violência, se você puder falar um pouquinho, porque onde que está a violência na Disney? Fiquei bastante impressionada com esse dado, tendo em vista que realmente essas pessoas, vou tentar ser breve, tendo em mente que essas pessoas têm a memória da guerra muito presente, né? E vivenciaram a guerra. E gostei muito, Marina, da forma como você finaliza, porque quando você traz aquela foto que mostra aquelas crianças largadas ou aquelas crianças à margem para um determinado ponto de vista, e a sua inquietação em relação a isso, eu concordo com você. Essas crianças podem não estar à margem, podem não estar largadas do ponto de vista das famílias delas, do ponto de vista da mãe delas, do pai ou do cuidador, da avó, enfim. Mas elas estão largadas se a gente pensa no ponto de vista mais estrutural. E você fala disso no final, quando faz aquela outra pesquisa num contexto de não lugar, onde as pessoas estão totalmente à parte de qualquer serviço público. Então eu gostei da maneira como você traz essa necessidade de pensar também para além das crianças que estão sim se divertindo, tão lindas, estão refazendo o cotidiano, estão, enfim, como você fala, esqueci, uma coisa bonita que você falou, o brincar é a porta do... Como é que é? Brincando que se ganha o mundo, enfim, mas que você não também não deixe de falar também dessa questão estrutural da infância, do Moçambique em relação ao mundo, em relação, enfim, às políticas públicas também. Muito obrigada, espero não ter... Bom dia, eu sou a Cíntia, eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho no CAPS Infantil. Foi muito legal escutar todos vocês. Marina, como sempre, me fez chorar. Lá no CAPS tem uma criança específica que a primeira vez que a gente começou os nossos atendimentos juntos, eu estava um pouco mais gordinha, e ele olha pra mim e fala assim: ô tia, você é bonita? E eu falei: não sei, o que você acha? Ele diz: eu acho que você é bonita. Eu falei: muito obrigada. Ele falou: tia, mas você é gorda. Aí eu falei: o que você acha? Aí ele respondeu: eu acho que sim. Eu falei: eu sou um pouco gorda mesmo, né? Aí ele: mas você não é bonita? Eu falei: você acabou de dizer que eu sou. Ele: mas você não pode ser gorda então, porque... Eu falei: ué, mas, né, o que foi? Aí ele diz assim: tia, meu pai disse que mulher gorda não é bonita, mas eu não acho que você é bonita, eu não tô entendendo. E isso me impressiona muito, né? E eu começo a trabalhar com eles algumas questões de estética, e ele é um menino negro, que toda vez que pega o lápis salmão, bege, cada um vai chamar de uma cor, diz: estou pegando cor de pele. E eu vou conversando com ele sobre isso, e a gente, a partir disso, vai criando os nossos atendimentos. Então, a minha, não é bem uma pergunta para vocês, mas é uma provocação de como vocês sempre falam que as meninas que vocês estavam fazendo a pesquisa traziam a vocês os referenciais. Então, a menina que ela desenhou era uma de vocês e tudo mais. Nenhuma de vocês é negra a pele escura, né? Ou, pelo menos, só tem vocês dois, não sei aonde. Mas eu queria saber como vocês acham que isso influenciou e como vocês se sentiam naquele momento. Porque daí, em paralelo, quero perguntar para a Marina, como que as crianças lidavam com o fato de você ser branca? Porque, ou como a gente lida é fácil dizer, mas o movimento que as crianças fazem é sempre muito surpreendente. Porque nesse novembro, Consciência Negra, fui aproveitando os meus grupos para falar sobre isso, e muitas vezes sou surpreendida com a pergunta de: a gente pode achar o diferente bonito, mas não é o que eu vejo. E aí, quando a gente tem outras crianças, e alguma das crianças negras no grupo, fica muito evidente que elas falam: eu acho bonito, olha tia, ele tem um sorriso que aparece mais que o meu, mas eu não posso achar bonito. E isso sempre me dói muito, e queria que vocês comentassem um pouco.
Bom dia a todos e a todas. Eu sou Fernanda Tempo Ribeiro, da PUC do Rio Grande do Sul. Bom, eu queria parabenizar a mesa. Acho que são todas falas muito provocativas, muito interessantes e que, como a Flávia disse, a gente poderia colocar várias questões. Eu tenho só uma coisa bem pontual para cada uma, assim, só na intenção de dar oportunidade de que vocês falem um pouco mais sobre os trabalhos, né? Assim, para a Marina, eu queria te perguntar, Marina, que fizeste referência algumas vezes às agências internacionais, às ONGs, e esse registro da infância no negativo, a partir da falta, né, que cria uma certa imagem que me faz sempre pensar naquela palestra da Chimamanda Adichie, quando ela fala do perigo da história única, né, e se refere justamente às crianças na África como relatadas sempre a partir da falta, né? Mas eu queria só te perguntar, assim, meio pontualmente, qual é a presença dessas agências no cotidiano das crianças, né? Tem um conjunto grande de ONGs, como é que no cotidiano dos espaços onde tu circula para a etnografia, qual é a presença desses agentes? São pessoas locais que se apropriam desse discurso da infância universal, enfim, como é que isso aparece no teu campo, no cotidiano, assim, das interações, né? Para Ellen, Luciana, né? Eu fiquei curiosa para saber um pouco mais sobre a idade, por exemplo, das crianças com que vocês trabalharam, né, e os contextos de vida delas, né? Assim, de onde elas vêm, como é que elas chegam até vocês. Vocês fizeram uma rápida referência a isso, mas me escapou um pouco, só para ouvir um pouco mais sobre isso, assim, algumas variáveis que situem, né, mais contextualmente, porque eu acho que essa é a provocação sempre também da etnografia, da antropologia, né, colocar as pessoas em seus contextos. E para Simone e para Denise, eu também fiquei encantada com a vontade de pedir teus slides para apresentar isso em aula, porque realmente foi um panorama muito interessante. E aqui eu queria só te perguntar como é que vocês estão, qual é o uso disso nas pesquisas de vocês, quais são os objetos de estudo em que vocês estão mobilizando esse referencial. Respondendo um pouco o que vocês falaram, acho que vem um pouco de encontro com o que a Simone falou, que ela, uma hora até notei, assim, de legitimar o que a criança diz ou não. Então, acho que o nosso trabalho vem um pouco disso, do que ela diz, do como ela diz, ou do que ela não diz, né, do que está por trás disso. Então, teve alguns detalhes na pesquisa que fazem referência um pouco ao que você falou. Por exemplo, essa coisa do lápis, do cor de pele, ela foi bastante presente também. Tem alguns outros pontos que a gente não trouxe hoje por conta do tempo, né? Então, teve algumas sutilezas. Uma participante, ela disse que a professora ensinou que o salmão não era cor de pele, porque existem muitas cores de pele. E na hora dela colorir o desenho da menina negra, ela coloriu com a cor salmão. Então, não correspondia ao fenótipo do que é uma pessoa negra, né? E foi o desenho que mais demorou para colorir. Então a gente vai tentando em busca dessas sutilezas, do não dito, do que está por trás, sobre como se sentir, né, de fazer esse trabalho, de tentar não ser invasiva, não causar incômodo, mas de dar lugar para essa criança, de ouvir o que ela tem a dizer, de como ela se expressa. E do contexto, né, da nossa pesquisa foi em Diadema, em São Paulo. Era uma paróquia, então as crianças algumas tinham as atividades pré-estabelecidas e outras ficavam fazendo brincadeiras, tinham de diversas idades. A gente deixou aberto para quem quisesse conversar com a gente, fazer um desenho, né? Era aberto. Então, a nossa pesquisa no total a gente fez com 11 crianças, para o TCC entraram 3 e hoje a gente trouxe uma. Elas tinham entre 8 e 12 anos, todas meninas, negras. E eu acho que é isso. Quando os desenhos apareciam, a nossa influência nisso, né? A maioria dos desenhos das meninas que eu solicitava os desenhos vinham com o cabelo cacheado. Então a gente falou assim, é você. Mas daí nós vemos que, assim, nos outros também a Lu tem cabelo liso e a outra participante também tom de pele branca. Eu tenho um tom. Eu me considero negra de tom claro, né? Não sei até que ponto isso enfim.
Mas as meninas traziam muito isso de nos admirar e desenhar. Essa participante da EO, ela faz o desenho, solicito para ela desenhar uma pessoa, aí ela olha para mim e fala assim, vou desenhar você. E é aberto, né? Ela fica à vontade para fazer como ela quiser. E depois ela fala assim, você tem um espelho? Aí eu falo, espelho eu não tenho. Aí ela, mas você tem um celular. Aí o celular eu tenho. Aí ela fala assim, então eu quero me refletir no seu celular. Aí eu fiquei segurando o celular pra ela, assim, e ela falou assim, eu vou me desenhar, e aí eu preciso me olhar. Aí ela fala, isso aqui não tá dando certo. Dá pra você tirar uma foto minha? Aí eu tiro uma foto dela, e aí ela consegue olhar para a imagem dela na foto e utilizar isso como referencial dela para falar, bom, agora eu posso me desenhar, eu estou me vendo. E nisso, na psicologia, a gente considera assim, que ela não deixaria escapar aquilo que estava muito latente, assim, do sofrimento dela. Olhando para a imagem, ela não teria como fugir disso. Mas a nossa influência, a gente, mesmo indo no ambiente das crianças, que é um ambiente, era um bairro muito carente, vamos por assim. Era uma paróquia, a paróquia era muito bonita, bem construída, assim, mas você saía do ambiente da paróquia, era chão de terra, né? Não tinha asfalto. E a cidade de Diadema tem os... Enfim, nós percebemos a nossa influência e como o outro está muito presente nessa concepção da imagem corporal delas e como elas olhavam para a gente estava ali refletido também no que elas estavam fazendo. E é isso. Bom, agradecer então as contribuições, as perguntas, muito obrigada. Acho que então, da Flávia, acho que é isso, né? A gente vem se encontrando há um tempo. Acho que essa questão da Disney foi uma coisa que me pegou também muito de surpresa, porque eu trabalhei com elas durante 2 meses na questão do desenho e a violência sempre aparecendo então no quem eu sou, a história do bairro, a história da minha família, de diversas formas, desenho, poesia, peça de teatro. E aí teve um dia que eu falei para elas, hoje eu não vou escolher uma temática, vocês podem escolher a temática, hoje é livre, pode fazer do que quiser. E aí na hora elas falaram, vamos falar de violência. Falei, tá bom então, né? E aí vocês podem fazer como vocês quiserem. E nesse projeto que eu participo, tem um armário que tem os livros da Disney. Daí que vem a referência. Tem, então, algumas histórias da Disney. Branca de Neve, Três Porquinhos, Monstros S.A. E aí, é dali que eles têm a maior parte das referências, porque a televisão não tem muito, isso não passa tanto. E todos eles pegaram os livros, cada um pegou um livro. Meninas, meninos pegaram os livros. E eles falaram pra mim que eles iam desenhar, então, a Disney, os personagens da Disney. Eu falei, tudo bem, mas vocês vão ter que falar pra mim, então, por que isso se relaciona com violência? E aí, uma das meninas olhou pra mim e fez assim, mas tia, isso aqui é tudo violento. Olha isso aqui, ela quer dar uma maçã envenenada só porque a outra é mais bonita que ela. Você acha que isso não é violência? Aí eu olhei e falei, realmente, isso é violência. Aí um outro desenhou do Bambi fez assim, a mãe dele morre, matam a mãe dele. Isso é muito violento. Eu falei, realmente, isso é muito violento. E aí, foi muito assim, lógico que são dados que eu ainda preciso analisar, né? Mas nenhum desenho esse dia das crianças apareceu sobre uma história delas ou uma história do bairro. Todas as crianças falaram da Disney, escreveram da Disney, ou sobre princesa e o príncipe, enfim. E a Disney apareceu desse jeito, assim. Então, são dados que eu preciso analisar, na verdade, mas também foi algo que me chocou e eu comecei a pensar o quanto realmente é isso, né? É agressivo, é violento e no fim tem uma moral, a história que as crianças falam pra mim, mas, tia, é violento. Tanto o desenho que eu mais gosto da Disney é o Monstros S.A. E aí uma das crianças desenhou o Monstros S.A. e eu fiquei muito triste, porque ele falou pra mim, tia, eles fazem as crianças chorarem para conseguir luz, isso é horrível. Aí eu falei, realmente, isso é horrível, né? Então, tenho que analisar melhor essa questão da Disney, mas ele entra por esse viés, né? Acho que essa coisa das crianças largadas, eu não tinha pensado desse jeito, acho que esse não lugar, eu acho que é isso, né? O quanto as pessoas ali, mesmo na capital, e né, Mabutini é um lugar que é na capital, dentro da cidade, na principal estrada que corta para a África do Sul, e elas não são vistas, então tem essa questão estrutural que é muito forte. E aí eu acho que eu entro já para juntar com o da Fernanda, essa questão da presença das agências internacionais e das ONGs, tem muitas ONGs em Moçambique, a maioria italiana ou francesa, muito forte. Todas as políticas públicas que tem sobre infância em Moçambique hoje são feitas pela Unicef diretamente.
pela Unicef. O Ministério da Educação, os profissionais são todos portugueses, então, né, não é mais colônia, porém Portugal está lá firme e forte. O Brasil tem explorado demais Moçambique, principalmente no centro e no norte, com exploração de minério e petróleo. Tanto que antigamente, se você fosse para Tete, por exemplo, que é uma cidade que tem no centro e falasse que era brasileiro, você era bem visto. Hoje em dia já não, porque eles têm tirado as pessoas dos seus espaços e colocado elas morando em reassentamentos por conta de exploração da Vale e da Odebrecht. Então isso é muito forte, é muito presente. E assim, quem trabalha na Unicef Moçambique e nas ONGs não são moçambicanos. São italianos, franceses, portugueses, espanhóis e por aí vai. Acabou de abrir uma candidatura para moçambicano para trabalhar na Unicef, mas que eu acho que não deve ter tido nenhum moçambicano que se inscreveu, porque eram coisas muito específicas. Então, assim, mais de 7 anos trabalhando com infância, tendo que ter pós-graduação, falar pelo menos francês e inglês, e não é a realidade dali. Então, também tem essa dificuldade que é muito forte e muito grande. A questão, acho que para finalizar, da Cíntia, é essa questão de como as crianças lidam com o fato de eu ser branca. Acho que é para além do fato de eu ser branca, é isso. Eu sou uma adulta não muito convencional, perante os parâmetros dela, sou branca, sou brasileira, e, por exemplo, são diversos papéis. Então, na Matola, é uma construção que vem desde 2012, mas as crianças, a cor da minha pele para elas não é o principal, na Matola, não é o principal fato é o meu cabelo. Então, porque elas, né, o modo de aproximação foi elas trançarem o meu cabelo. Então, tanto que meu cabelo está comprido, porque fui uma vez de cabelo curto, elas falaram que estava horrível, que se eu tivesse de cabelo curto eu nem precisava voltar, porque, né, elas precisavam trançar meu cabelo. Então, deixei o cabelo crescer. Mas teve um fato muito interessante com a Chelsea. Ela tem 4 anos, eu conheci ela logo que ela nasceu. E a gente estava brincando, e aí ela olhou pra mim, ela fez assim, e começou a esfregar a minha pele. Eu falei, que foi? Ela, você gosta da sua pele desse jeito, assim? Eu fiz, é o jeito que ela é, né? Aí ela começou a esfregar e fez assim, quando a gente chegar em casa, eu vou te passar óleo. E aí você não vai mais ficar suja. Porque as crianças, quando elas brincam muito, elas ficam esbranquiçadas. E aí elas estão sujas. Então, para a Chelsea, eu estou suja. Por isso que eu sou branca. Mas é essa relação. Em Mabutini, uma coisa que acontece da dificuldade de eu ser branca é que, como lá não tem acesso, é muito difícil, tem muita carência, muita gente acha que eu tenho muito dinheiro. E aí, então, porque tem essa questão do branco, é isso, né? Colono, português, tem grana. Então, eu já passei, por exemplo, por situação esse ano de tentativa de assalto, lá dentro da comunidade, 10h30 da manhã. Porque eles acharem que eu tinha dinheiro e tal. Então, é toda uma construção que ela é sempre diária, e é isso, eu não escapo dessa violência. Eu também sou vulnerável, eu também tenho as questões da vulnerabilidade. Agora, em Ondlovo, foi muito difícil. A única criança que chegou perto de mim foi o Fortunato. E assim, eu acho que ele chegou perto de mim porque eu estava com o Félix, porque as crianças me viam e saíam correndo. Eu via crianças passando 2, 3 ruas para lá e me olhando com medo, porque não tem isso, né? E a primeira vez que eu fui para Matola, tinha uma criancinha de 2 anos que toda vez que chegava perto de mim chorava. E ela ficava assim, chipoco, chipoco, chipoco. Chipoco é fantasma em Xangana. Então ela achava que eu era um fantasma. Então, assim, não é muito fácil, mas conforme eu vou criando vínculo, enfim, eu acho que isso vai se dando, mas tem diversas dificuldades, o estar em campo, ser branca, ser mulher, enfim, mas que aí eu acho que o campo vai trazendo esses desafios e dificuldades. Acho que respondendo a professora, né, que acho que isso é importante falar. Eu sou da área da saúde, né? E por que eu vim parar nessa área das ciências sociais, né? Acho que, como a professora falou, não precisa ser antropólogo para fazer etnografia, mas também não tem que usar etnografia achando que, eu sou da saúde, vou usar essa técnica que é legal, ficar construindo aí narrativas. Não. Acho que foi um exercício muito bom estar aqui hoje para estar falando de antropologia da criança e sociologia da infância, porque é muito importante assim, essa imersão nesses referenciais teóricos metodológicos para poder ter essa interface. Com relação à pesquisa, o meu mestrado não foi interdisciplinar, mas não uma pesquisa qualitativa, mas não com esse referencial da antropologia.
Mas eu sou, como eu falei, fonoaudióloga de formação, mas 25 anos na área da saúde mental infantil, que hoje é o CAPS-IJ, mas que na sua concepção teve outro nome, mas sempre ligado à saúde mental na infância. E a minha formação foi no serviço. Eu saí da universidade, da faculdade, e já fui para esse serviço, onde, final da década de 80, início de 90, está se pensando todo esse olhar para com a criança, né? E o mestrado, o que me levou a fazer o mestrado? Me incomodava muito o fato da criança sofrer por falar errado. De onde vem esse referencial falar errado? Então, o mestrado já não era na área da fonoaudiologia. Eu não fui pesquisar o falar errado enquanto desvio fonológico, gagueira, né, motricidade oral. Eu fui na escola perguntar, educadora, o que é falar errado? Porque vocês estão mandando criança, eu vejo a criança sofrer, eu vejo que vocês sabem, eu vejo a família falar, meu filho fala errado, e ele está falando nós vai, para ele é o errado fonoaudiologicamente, ou vem do Nordeste, eu ainda falo errado, porque eu vi. Então eu falei, gente, que falar errado é esse que eu não estou entendendo, né? Aí eu fui na escola e vi, pela fala das orientadoras, que batia com a teoria, que falar errado para elas é o desvio fonológico, a criança com 4, 5 anos só que está falando errado. Elas entendiam como processo. Que o falar errado era a criança que só ficava na mamadeira, na papinha, e de repente não tinha lá a questão lá da motricidade oral para falar. Que falar errado, quando a criança gaguejava muito, né? Embora elas já olhavam a questão da gagueira uma coisa mais socialmente construída, e falaram também que falar errado é quando a criança vem do Nordeste. As orientadoras, embora colocassem, não é errado, é diferente, mas já com essa percepção, que aliás o que eu fui para outros campos, mas o que realmente motivou foi a questão do preconceito sociolinguístico. O que é isso, esse falar errado da criança que vem com a sua coisa da sua família, que vem da fala culturalmente ou regionalmente. Então ficou isso. Tudo que elas falaram batia com a teoria. Gente, se elas têm esse conhecimento, a criança continua sofrendo. E por que ainda tem essa questão do falar errado, não só aquele diagnóstico fonoaudiológico, que a criança realmente está com 5 anos, está falando tati-bitati, e ela quer ser inserida aí e não está conseguindo. Eu falei, bom, se já que está todo mundo fazendo tudo certo e a gente ainda está com esse problema, né? Que é essa frase que eu termino, com a palavra criança. Então, bem antes de conhecer a professora, já me incomodava. Tudo bem que acho que uma das culpadinhas que colocou a pulguinha foi a professora Andréia, que ela estava na minha banca, e tinha lá, eu entrevistei orientadoras educacionais, e tinha lá a fala da orientadora falando, eu peguei um dos aluninhos do maternal andando, gente, falando, eu quero falar. Gente, que essa criança, ela professora, que essa criança queria falar com 3, 4 anos de idade que ninguém estava ouvindo? Falei, então vamos lá, vamos ouvir o que essas crianças têm a dizer. Então uniu a questão de agora entrar com as crianças e não mais agora com as falas, e sim, acho que a etnografia vai me trazer isso, que não é uma questão biomédica, não é uma questão fonoaudiológica, nem da psicologia, nem da saúde mental. É tudo isso, mas com essa interface de qual é essa representação social do falar certo linguisticamente, não trocar sons, não gaguejar, trocar ideias, querer trocar com o mundo, de onde vem tudo isso? Que referencial é esse? Né, de normalidade de infância, de normalidade, de errado, de processo. Então, tudo isso me instigou muito, e foi um feliz encontro com a professora Eunice, numa aula eletiva, que eu falei, gente, é isso. Realmente, por meio da cultura, quem sabe eu vou conseguir entender por que essa dificuldade de a gente aceitar essa fala do outro. Por que às vezes a gagueira é uma questão de que a pessoa está falando fluente, mas está sofrendo, porque se ela acha que vai gaguejar, não vai ser aceita, né? O porquê não é aceito o pranta, quando o prata veio de plata, e por que o pranta não se aceita? Eu queria entender isso tudo. Claro que agora eu estou vendo que eu vou muito mais sair com questionamentos do que entendimentos. Que bom, né? Que faz parte de sair com essas dúvidas, mas eu acho que respondendo assim, todo esse escopo, todo esse arcabouço da área das ciências sociais, acho que foi um feliz encontro com essa área da saúde. Bom dia, eu me formei em psicologia aqui na Unifesp e hoje eu estou no programa de mestrado, que é interdisciplinar em Ciências da Saúde, e o meu projeto é para tentar entender o que significa ser criança do ponto de vista dos educadores do programa Escola Total aqui em Santos. O Escola Total é um programa de contraturno escolar, então quando as crianças não estão na escola, elas estão nesse programa.
ele é bastante diversificado quanto a atividades, os educadores têm diversas áreas, de artes marciais, de contação de histórias. Existe um apoio pedagógico para aqueles que necessitem, né, para apoiar a escola. E por que do ponto de vista dos educadores? Porque como tem uma possibilidade muito ampla de preparo dessas atividades do Escola Total, a gente gostaria de compreender de que lugar que estão sendo compostas essas atividades planejadas, né? Como que está sendo vista a criança e se é que ela está sendo vista, será que estão sendo observadas as necessidades dela para se compor essas aulas, essas atividades que elas têm no contraturno escolar. Tem inclusive surf, elas vão para a praia, enfim. Mas dentro da observação de campo que já foi realizada, é observado que muitas vezes o Escola Total, nos diversos núcleos que tem aqui na cidade, eles acabam reproduzindo um pouco da estrutura escolar, né? Do formato escolar de aula, de tempo, de troca de sala, inclusive do ponto de vista da lógica disciplinadora das crianças, né? Então, o objeto de estudo nesse momento, nesse primeiro momento, é dos educadores, mas a gente tem interesse em aprofundar e em algum momento fazer pesquisa com a criança para justamente dar voz a essas crianças e tentar compreender como que elas mesmas se veem, como que elas se veem enquanto crianças. Com relação à questão, né, de como que o referencial contribuiu para isso, é que justamente a antropologia da criança ela vem para nos alertar para a necessidade de se olhar a criança como uma protagonista, como uma agente, né? E que ela poderia justamente compor essas atividades junto aos adultos. Eu só queria relembrar uma coisa que a gente falou na sexta-feira, dentro de uma disciplina aqui do mestrado. A disciplina se chama Saúde Mental em Infância, uma disciplina eletiva aqui no Programa Interdisciplinar de Ciências da Saúde. Fazendo propaganda aqui. E dentro dessa disciplina foi um feliz encontro de vários docentes de diferentes áreas e dentro dela a gente pôde ter contato com diferentes referenciais teóricos e inclusive os alunos são de várias áreas e foi muito interessante que eu estava até comentando dentro da reflexão final da disciplina o quanto foi importante para compreender o referencial teórico de onde eu partia, conhecer os outros, né, as outras correntes teóricas um pouquinho melhor e que eu meio que havia me alienado delas dentro do meu estudo. Então, para mim foi interessante e foi também um alerta para que a gente possa construir esses espaços de encontro dentro da academia, dentro dos equipamentos de saúde, educação, assistência, em que a gente tem vários profissionais de diferentes áreas, mas muitas vezes não promove esse encontro. Obrigada. Obrigada às autoras dos trabalhos. Então, vou desfazer a mesa, pedir vocês para se sentarem, se acomodarem.